Boa noite, meus amados irmãos. A expectativa é que todos estejam bem, com saúde. Graças a Deus, ontem a gente teve uma ótima notícia da saída da irmã Etel. Então, nosso desejo é que todos os irmãos estejam bem na igreja, não só bem fisicamente, mas bem espiritualmente, né? Eu diria que mais importante, muito mais, é estar bem espiritualmente, né? Então, essa é a nossa oração para os amados. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração da Igreja Batista Regular no Alto Branco. Sou o pastor Walter Aires e vou conduzir os amados hoje a louvar o nosso Deus e render louvores a Ele. Gostaria de iniciar com o primeiro louvor, que vai ser entoado pelo irmão Túlio, irmã Tainara e irmã Beatriz, que é Deus da minha alma, né? Vamos meditar nesse cântico, vamos cantar todos juntos. Eu dou esse aviso mais para frente, mas vou dar logo agora. Se você está preparando alguma coisa, deixa de lado, vem cultuar o Senhor todos juntos, deixa isso para depois, né? Agora, uma coisa mais importante é nos reunirmos para louvar o nosso Deus e aprender mais dele para a nossa vida. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico Deus da minha alma. Vamos louvar. Hino de voz de melodia 69. Amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus, e esse hino do cantor cristão fala muito sobre o culto que nós temos na quarta, né? Que é hora bendita, que vocês possam ver o culto de oração, o tempo de oração, os tempos pessoais de vocês em oração, como um tempo precioso, né? Como um tempo em que de fato é singular na vida de vocês, né? Possamos estar orando uns pelos outros, possamos estar levando diante de Deus aquilo que tem nos deixado inquieto, para que fique diante dele, e ele sabe como agir em tudo, e que nossas orações possam ser de acordo com a vontade dele, né? Temos a certeza que aquilo que pedimos segundo a sua vontade, ele vai fazer. Então, o nosso desejo é que vocês peçam segundo a vontade, porque a concretização, sem sombra de dúvidas, vem. Pedindo com fé, ela virá. Amém? Então vamos louvar o nosso Deus. Logo após teremos
o estudo da palavra. Vamos louvar o nosso Deus. Deus abençoe. Amados, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar com o hino do cantor cristão de número 148, que tem por título Hora Bendita. Vamos louvar ao Senhor. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de luz. Desejo a vida que finda, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Amém. Amém. Que belo hino que podemos entoar ao Senhor. Hoje vamos dar início a um estudo, dar continuidade, na verdade, né? Temos falado sobre o arrebatamento, a bendita esperança, e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito gratificante, muito consolador, estimulante, que é a iminência da volta de Cristo. Ele virá de maneira iminente, ele pode vir hoje, pode vir amanhã. O dia não sabemos, mas certo estamos que quando ele vier, irá nos levar. Então, que esse assunto possa ser um consolo, um incentivador para o serviço, para uma vida de santidade, para uma vida de recomeço na vida cristã. Então vamos pedir ao Senhor nesse momento discernimento para aprendermos mais da sua palavra e sermos transformados pelo Espírito que habita em nós à medida que cremos naquilo que a Bíblia nos diz. Então vamos orar ao nosso Senhor, pedindo a Ele esse tempo de aprendizado e discernimento, de transformação de vidas, de relacionamentos através da palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como te somos gratos pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos dado para conduzir uma vida de piedade. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos, Senhor, nesse tempo que teremos, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha transformar
mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, nos conduzir para mais próximos de Ti, dos Teus caminhos e da Tua vontade. Quebranta os nossos corações duros, para que possamos receber a Tua palavra, para que ela possa frutificar em nossos corações. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu coloquei como tema do nosso estudo, o Senhor virá. Talvez hoje. Será que você está preparado para se encontrar com o Senhor? Acerca da volta de Cristo se fala muito e se criam muitas teorias. Cristo vai voltar a tal dia. Criaram até filmes, né, sobre o final dos tempos. Pessoas acreditam que ele já voltou, né, e que é totalmente contrário à palavra do nosso Deus. E pessoas acreditam que tiveram uma revelação especial e que Cristo apareceu a essas pessoas e a partir disso eles criaram doutrinas e tudo. Outros ficam marcando épocas a partir de sinais. Lembremos o que fala lá em Corinto, quando Paulo escreve aos Coríntios, quem busca sinais são os judeus, né? Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, aquilo que é um escândalo para o judeu e loucura para o gentio, né? Para o grego. Então, haverá um sinal específico de que Cristo está voltando, haverá um sinal específico da sua vinda para levar a sua igreja. Não haverá um sinal específico. Sabemos que os sinais, cada vez mais, quando a Bíblia fala sobre sinais, normalmente a gente lê o texto de Mateus 24, Lucas 21, né? E é interessante que os sinais ali é para um período específico. Então a gente fala, uma fala que o pastor Timóteo, muito interessante. Não existe sinais. Existe a preparação de um cenário. O cenário é específico do período da tribulação. E aqueles sinais, à medida que nós vemos cada vez mais se aproximando, se tornando mais evidentes, a gente percebe que a volta de Cristo está mais próxima. Mas não existe nenhum sinal específico que diga, é agora. Nesse tempo de pandemia, tem algumas pessoas dizendo que começaram-se os julgamentos do Senhor, começaram o período de tribulação, começou o período que Cristo vai voltar. De fato, não precisava nem da pandemia para Cristo voltar. Se fosse o tempo exato, Cristo já teria voltado e levado a sua igreja. Ele pode voltar hoje? Pode. Pode voltar daqui a 100 anos? Pode. Entendemos que a volta dele é iminente, pois ele pode voltar a qualquer instante. Então não se precisa de sinais específicos para o seu retorno. E a gente vai ver isso hoje, através desse estudo. Primeiro é a compreensão do tempo. Não tem como demarcar um tempo específico em que Cristo irá voltar, né? Em que Cristo irá retornar para levar a sua igreja. É algo iminente. E o nosso texto, nós voltamos para o primeiro texto que nós começamos a estudar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, ou seja, haviam pessoas na igreja de Tessalônica que tinham partido, né? E essas pessoas estavam preocupadas acerca da ressurreição. Então Paulo vai explicar acerca da ressurreição, que nós não precederemos, né? Mas eles serão primeiros, serão ressuscitados, e nós, depois que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esse arrebatado é ser levado, transladado, capturado pelo Senhor, né? Esse arrebatar tem um destino, é encontrar com o Senhor nas nuvens. Veja o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. À medida que você vê o apóstolo Paulo se colocando entre aqueles a serem arrebatados, os teólogos chamam isso de retorno iminente de Cristo. Pois se Paulo, há 2000 anos atrás, se colocava como aqueles que poderiam ser arrebatados, então a volta de Cristo está a qualquer momento, a qualquer tempo. Então, poderia ter sido há 1000 anos atrás, poderia ter sido, mas vai ser no tempo propício do Senhor, na vontade do Senhor, né? Então, o retorno de Cristo também é importante entender isso, envolve várias coisas, o dia do Senhor. O dia do Senhor envolve o arrebatado da igreja, o dia do Senhor envolve um período de tribulação, o dia do Senhor envolve uma batalha, o dia do Senhor envolve o início do reino, né? Então o dia do Senhor envolve várias coisas, assim como o sacrifício de Cristo envolvia também o seu nascimento, 33 anos atrás, antes de sua morte, né? Então, para que Cristo pudesse, como fala na profecia de Daniel, ser retirado, né? O Messias seria retirado, ou seja, no sentido dele ser morto, ressurreto e voltar aos céus. Antes ele precisou nascer, antes ele precisou com que ocorresse alguns eventos na sua história, né? Cristo nasceu, os anjos vieram, os pastores adoraram, os magos adoraram, né? Então tudo isso envolveu também eventos que estavam interligados com a morte de Cristo. Assim também Cristo, antes de vir reinar sobre a terra, eventos estão interligados, no sentido de coisas vão ocorrer antes que o Senhor estabeleça o seu reino. E essas coisas envolvem o arrebatamento daqueles que confiaram no Senhor, né? Será que você está entre aqueles que serão arrebatados? Entre aqueles que estão no Senhor para estar com o Senhor para sempre? Então, nós chamamos essa doutrina de doutrina da iminência da volta de Cristo, né? Cristo pode voltar a qualquer instante, né? O tempo que levará na volta de Cristo para levar a sua igreja, lembremos, quando falamos de levar a igreja, ele virá até as nuvens. E quando ele se encontra, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, nós nos encontramos com o Senhor nas nuvens. O que é que vai ocorrer? Aquilo que falam lá em João 14. Ele virá e nos levará para si mesmo, para que onde ele estiver, estejais nós também. Lembremos que Cristo foi, de acordo com o texto de João capítulo 14, foi nos preparar um lugar. E esse Cristo que foi nos preparar um lugar, voltará e nos levará para lá. Aqueles que não acreditam na doutrina da pré-tribulacionista, pré-milenista, então eles acreditam que Cristo vai nos levar arrebatados nos céus e voltará para o seu reino. De forma alguma. Cristo virá nas nuvens e nos levará para a casa do Pai. Enquanto isso, nós estamos lá no céu, algumas coisas ocorrem lá que nós vamos estudar mais para frente, como o julgamento de Cristo para a sua igreja, do Bema. É um julgamento que não envolve salvação, mas envolve os galardões, né? Cada um de nós seremos julgados diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta daquilo que fizemos no nosso tempo de peregrinação aqui na terra. Esse julgamento não envolve salvação, porque a nossa salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas envolve como nós nos dispomos a Cristo, a servi-lo, a viver uma vida de santidade aqui na terra, e isso será recompensado, né? Então envolve tribulação, envolve aqui na terra, lá no céu a gente está com Cristo, aqui na terra está ocorrendo o período que a gente chama de angústia de Jacó. A Bíblia fala de um período de tribulação que nunca ocorreu na face da terra, nem antes, nem depois
desse período. É o período extremamente terrível em que as pragas do Senhor serão jogadas sobre a terra, de maneira que as pessoas, a Bíblia fala lá em Apocalipse, procurarão a morte e não a encontrarão. Então, só para você ter ideia desse período, como vai ser esse período, né? Então, a volta de Cristo é iminente. Quanto tempo ocorrerá essas coisas? A gente viu há umas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, que haverão alguns sinais no sentido de que ocorreu. Que é o quê? As coisas que vão preceder o arrebatamento. A ressurreição dos mortos. Óbvio que ninguém vai ver, pois esses mortos ressuscitarão, estarão com o Senhor nos ares. O ressoar da última trombeta é a palavra de ordem. Se nós ouviremos, acredito que sim. E como se dará essas coisas? Acredito que o incrédulo não ouvirá. E se ouvir, vai ser uma coisa que não vai ser entendível. Eles apenas vão ver o sumiço de milhões e milhões de pessoas na face da terra. Então, que tempo ocorrerá essas coisas? Quanto tempo levará essas coisas? Essa resposta nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz o seguinte: Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento. Então ele diz que vai ser num momento. Aí ele vai explicar como vai ser esse momento. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Nós tínhamos falado sobre a última trombeta. Aqui ele cita a última trombeta e ele fala que esse arrebatamento será num piscar de olhos. Prestem atenção. Ocorreu. Olha só. Nós falamos sobre os corpos glorificados, aquele corpo ressurreto que nós anseiamos ter como filhos de Deus. Esperamos a manifestação dos corpos, a ressurreição dos corpos e a transformação daqueles que estão vivos. E isso se dará, aquelas coisas maravilhosas, um corpo incorruptível, um corpo que não está sujeito mais às fraquezas e debilidades que nós temos hoje. Tudo isso vai se dar no piscar de olhos, né? Talvez alguns tenham assistido um filme dos Vingadores, que lá tem um personagem que ele faz as coisas ocorrerem assim, no estralar de dedos, né? É interessante como a ficção, muitas vezes elas pegam coisas da Bíblia e trazem e imitam essas coisas. Mas é interessante que não será com um estralar de dedos, mas será com um piscar de olhos, né? Então, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Agora, uma coisa que cai no nosso colo, que a gente começa a entender à medida que ouve esse texto, sabe que é? E que é uma realidade que muitos crentes ainda não têm percebido, pela forma que têm vivido, né? É uma observação acerca desse assunto. Não terá um aviso prévio no sentido de dizer: daqui a um ano Cristo voltará, daqui a um mês Cristo voltará. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Será a qualquer momento. Os crentes não poderão recuperar o tempo perdido no serviço ao Senhor, nem se envolver com interesses espirituais de última hora. Esse primeiro alerta que eu estou dizendo é para você que um dia confiou no Senhor. Você que hoje não está no centro da vontade de Deus. Você que hoje está fora dos caminhos do Senhor, não tem vivido de maneira agradável ao Senhor. Você está pronto para se deparar com aquele que lhe entregou a vida por você, para lhe resgatar do poder do pecado. 1 João fala que muitos se envergonharão naquele dia. Será que você não é um desses que se sentirá envergonhado diante do Senhor?
diante daquele que deu tudo para que tenhamos uma vida de piedade, e você se tornou inativo, como nós falamos no devocional de hoje pela manhã? Será que você entrou em quarentena espiritual? Então esse primeiro alerta é para você, crente, que não tem servido, que não tem vivido uma vida piedosa, que não tem sido mordomo daquilo que o Senhor lhe proporciona. Acorde. A gente vê um recado de Cristo à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois onde caíste. Lembra-te onde foi que você falhou. Onde começou, vamos dizer assim, a desmoronar a sua vida espiritual. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Esse recado é para você. O retorno de Cristo deveria fazer com que estivéssemos alerta. E o modo da volta de Cristo para levar a sua igreja é um modo que deve despertar para nós o sentido de aguardar, de ter uma expectativa. No texto de 1 Tessalonicenses 5,2, ele diz o modo como ele virá. Ele virá como um ladrão. Ele diz assim, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, dizia, vocês têm um conhecimento disso, vocês sabem muito bem. Será que você, crente da Igreja Batista Regular do Alto Branco, você, crente de outra qualquer igreja que esteja me ouvindo hoje, sabe muito bem que o Senhor virá como um ladrão? Ontem à noite, estava com minha esposa e ela disse assim, amor, tu botou os 2 cadeados no portão e fechou a porta. Eu disse, fechei, amor, já coloquei o carro no canto certo e fechei. Aí ela olhou assim para mim, não, você não colocou o carro. Aí eu lembrei que isso foi no dia anterior. E no dia que a gente estava falando, que era ontem, eu não tinha colocado. Ou seja, nesse momento, a gente estava suscetível com mais facilidade à entrada de um ladrão. Porque o ladrão, ele não tem horário certo para vir visitar a casa, né? Visitar, entre aspas. Então o que eu fui? Fui me preparar. Porque eu não sabia se o ladrão poderia vir ontem, né? Então fui, coloquei o carro no canto certo, coloquei os 2 cadeados, fechei a outra porta e deixei a casa fechada. Por que a gente não deixa a casa aberta à noite? Porque o ladrão pode vir. Por que a gente não deixa a casa aberta durante o dia? Porque o ladrão pode vir. Então, pelo fato de não sabermos o horário e o dia que o ladrão vem, nós temos que estar o quê? Preparados. A forma que alguns se preparam é diferente das outras. Alguns têm outros recursos, tem cerca elétrica, tem, né, e tudo. Mas o entendimento o ladrão pode vir a qualquer hora. Esteja preparado, né? É que nem a mulher quando vai fazer um leite. Coloca lá o leite para esquentar, ela tem que ficar olhando o leite, né? Quando ela perde, as mulheres gostam de dizer assim, né? Olha, é só a gente tirar o olho, o leite derrama, né? Parece que o leite está só esperando a gente tirar o olho. E quando a gente tira o olho, o leite derrama, né? Então, o modo como Cristo vem, ele é um incentivo para que a gente esteja preparado. Ele diz que vem como um ladrão à noite. Ninguém sabe o momento da vigília que o ladrão vem. Então, nós temos que estar preparados, né, para esse evento. Cristo virá de igual modo, no momento em que ninguém espera. Por isso que temos que estar aguardando. Como é que está a sua vida espiritual hoje? Cristo pode vir hoje. Aquele bendito Salvador que entregou sua vida, o Deus que fez os céus e a terra, se encarnou, se tornou um homem para sofrer a pena que deveria ser dada em você pelo seu pecado, pela sua natureza pecaminosa, para lhe livrar do poder do pecado. Você pode se deparar com esse Cristo, com seu Salvador, hoje. E como tem sido a sua vida?
né? Então, o modo como ele vem é como um ladrão, num dia que ninguém sabe. Inclusive, os discípulos perguntam ao Senhor, lembrando que o dia do Senhor envolve várias coisas. Aqui o contexto específico é sobre tribulação, né? Mas para que ocorra a tribulação, tem que ocorrer antes o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 1 nos fala isso, que o iníquo só será manifestado quando aquilo que o impede ser retirado. Aquilo que impede é o que? A igreja do Senhor. Quando a igreja do Senhor for retirada, então Satanás vai manifestar o anticristo, né? Aqui na face da terra. Mas lá ele diz isso. Então nós seremos primeiramente arrebatados. Como é que se encontra a sua vida espiritual, o seu viver? Talvez hoje seja tempo que você se alerte para isso e você volte para os caminhos do Senhor, e volte a viver de um modo agradável a Ele, né? Pois Ele virá como um ladrão. Então o modo como Ele vem é como um ladrão. Vemos isso também em 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras nele se queimarão. Aqui já está falando especificamente sobre o período de tribulação, né? Você está pronto para se encontrar com o Senhor a qualquer momento, a qualquer instante? E agora o recado vem para aquele que ainda não confiou no Senhor como o seu Salvador. A vinda dele para aqueles que pertencem a ele é uma bendita esperança, né? Tito, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: aguardando a bem-aventura da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que você tem aguardado? Se não é Cristo, talvez você não pertença a Ele. Quando a gente faz algum pedido pelo iFood, lá diz, preparando seu pedido. Aí depois diz assim, o entregador já pegou o seu pedido, aguarde. Quando a gente coloca para aguardar, ele muitas vezes não mostra o caminho que o entregador vem. De maneira que eu não sei se ele está a 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto da casa. Então, e às vezes a gente não sabe se o aplicativo está atualizado. De maneira que talvez lá esteja preparando, na verdade ele já pegou e já está chegando. Então quando a gente faz o pedido, a coisa que a gente tem que fazer, por exemplo, se eu estou ajeitando alguma coisa, eu me apronto para receber o rapaz. Fico de prontidão, aguardando, para ele não ter maçada, né? Por quê? Porque ele pode chegar a qualquer momento com um pedido. Aguardar é uma expectativa. Será que você tem tido a expectativa da vinda de Cristo? Mais do que você tem a expectativa de receber o benefício do governo na pandemia? Tem um aplicativozinho lá, né, que é do auxílio emergencial. E se fala muito nas redes sociais sobre em análise, né? E o aguardar das pessoas que estão submetidos é um aguardar sincero que precisam de fato. Mas as pessoas vão lá, verificam lá, né? Em análise. Mas eles, talvez de meia hora, uma hora em análise, estão aguardando um benefício que lhes foi prometido. Será que nós temos aguardado o Senhor com a mesma perspectiva, com o mesmo entusiasmo, com a mesma, vamos dizer assim, alegria de receber algo, né? Quando a gente encontra o amor da vida e tudo,
aquela pessoa a quem o Senhor preparou, né? A gente fica na expectativa de falar com essa pessoa. Eu ligo agora? Será que essa pessoa vai achar que eu estou ligando demais? Né? Agora eu ligo e ela vai me ligar? E como é que funciona? Então você tem uma expectativa. O mais triste de tudo isso é que a gente fala de coisas cotidianas que trazem uma expectativa muito maior do que uma realidade tremenda. Uma realidade de se encontrar com o seu bendito Salvador. Então, se você não tem essa expectativa, se você não tem essa esperança, se você não está pronto para encontrar com o Senhor, crente, se arrependa, volte aos caminhos do Senhor. E você que nunca confiou no Senhor, nunca teve essa esperança, talvez hoje seja dia de você começar a ter. Como? Entendendo que você é um pecador miserável, destinado ao inferno, mas sabendo que esse bendito Salvador, um dia, ele veio, se fez homem, viveu uma vida perfeita, mas levou a punição que deveria ser sua pelo fato de você ser pecador. Como fala em Romanos, o salário do pecado é a morte. Ele morreu em seu lugar. Ele sofreu a ira de Deus que deveria ser destinada a você, para que hoje, talvez hoje, dia 29, você pudesse ter um encontro com esse bendito Salvador que veio lhe resgatar. O que é que ele diz que é preciso? Crer. Crer apenas que ele morreu e ressuscitou por você. Se arrepender de seus pecados. Arrepender é ter uma mudança de mentalidade. Você pensava algo a respeito de Cristo, algo a respeito da salvação. Tolice, que besteira. Mas quando a realidade de quem você é e do seu destino eterno se deparou com o seu coração e você clamou ao Senhor, você pôde ter uma mudança de mentalidade. Agora Cristo é precioso. Cristo é o meio de ser salvo. E você confiou que Cristo morreu por você, Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, declarando que a morte dele foi satisfatória para Deus, para que você pudesse ser salvo. E você deposita sua confiança nisso. Você recebe a bendita esperança. E agora você pode ficar na expectativa de se encontrar com seu bendito Salvador. Amém? Então é um recado duplo hoje. A volta iminente de Cristo. Que essa volta iminente possa levá-lo a servi-lo até a expectativa, a aguardá-lo. E você que é descrente, que você nunca se encontrou com Cristo, que hoje possa ser noite de salvação para você. Essa é nossa oração. Tá bom? Deus abençoe. Semana que vem a gente vai dar continuidade às coisas que em breve hão de ocorrer. Vamos agora para o nosso tempo de oração. Os irmãos da igreja do Alto Branco vão poder colocar seus pedidos, agradecimentos no grupo e a gente vai poder estar orando, intercedendo por esses pedidos e agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. E você que está em sua casa, que não faz parte da igreja, você também pode ter esse tempo com a sua família. Reúna-se dentro da mesa com os seus filhos, com o seu cônjuge e orem ao Senhor nesse tempo. Tá bem? Deus abençoe. Coloque em oração também os irmãos que não têm os meios de se comunicar e colocar lá os pedidos, né? Então temos alguns irmãos que não têm como se comunicar conosco por rede social. Então esteja orando por eles, pelos irmãos da congregação, os irmãos da igreja também. Tá bom? Deus abençoe a cada um e tenha um ótimo tempo de oração agora. Deus abençoe. É hora de
recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos e ir adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás. Amém. Aguardo o dia em que Jesus virá pra sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará pra si. Aguardo o dia em que Jesus virá arrebatar os que são seus, dará a ordem, a trombeta soará e descerá dos céus. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão de glória revestidos pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado mal, escuridão, tristeza ou dor. Como um sol vai nos dois ao lar celestial, nos levará ao Senhor. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus, para sempre.